Hoje a gente vai falar sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você já ouviu falar dele? Bom, o ECA é uma lei criada em 1990, mais especificamente a Lei 8.069, e o objetivo dela é simples, muito simples, gente. Super importante, que é garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Bom, é esse o tema do vídeo de hoje, mas antes, caso você ainda não me conheça, de repente, sei lá, caiu de paraquedas por aqui, eu sou o Adriano Felipe. Sim, você encontrou o que estava procurando, conteúdos sobre serviço social. Por isso eu, no seu lugar, não perderia tempo e já ia me inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E para o caso de você querer ajudar, digamos assim, num nível um pouco maior, considere se tornar membro aí do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Então vamos que vamos? Então, antes do ECA, os direitos dos ditos menores na época, nem sempre eram respeitados como deveriam. E muitos sofriam com situações ali de negligência, de exploração, de violência. Então essa lei veio justamente para mudar isso, estabelecendo que crianças e adolescentes precisam ser protegidos, respeitados e principalmente terem a prioridade na sociedade. O ECA coloca esses direitos ali num nível de prioridade absoluta, por exemplo, ou seja em educação, seja em saúde, seja em proteção contra abusos ou até mesmo no direito à convivência familiar e comunitária. Então o Estatuto, ele garante que esses jovens têm que ser protegidos de todas as formas. E não só isso, tá? Ele também orienta como o governo, a sociedade, as famílias devem agir para fazer esses direitos ali valerem na prática. Enfim, o ECA é uma conquista enorme e sem ele a gente não teria várias das proteções que hoje a gente considera básicas para qualquer criança e adolescente. E vale lembrar, gente, o ECA ele é uma lei para ser cumprida e levada a sério. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes de hoje são o futuro da nossa sociedade. Então vamos falar agora sobre os princípios e os fundamentos do ECA. Ele não foi criado só para ser mais uma lei de papel, não, tá? Ele tem princípios que orientam toda a ideia de proteção às crianças e adolescentes. E o primeiro deles, e mais importante eu considero, é o da prioridade absoluta. O que isso quer dizer, Adriano? Isso quer dizer que, quando se fala em políticas públicas, em saúde, em educação ou em qualquer ação governamental, as crianças e os adolescentes eles têm que vir em primeiro lugar, gente. Então não é questão de privilégio, é uma necessidade, porque eles estão numa fase de desenvolvimento e se não forem bem cuidados agora, isso pode trazer impactos lá na frente. Outro princípio fundamental é o da proteção integral. O ECA, ele defende que as crianças e os adolescentes precisam ser protegidos de forma completa, em todas as áreas da vida, ou seja, não é só garantir que eles tenham escola ou médico quando necessário, vai muito além disso, mas sim dar suporte em várias áreas, incluindo saúde, educação, segurança, desenvolvimento social, tudo que envolve o crescimento e o bem-estar deles. O ECA, gente, ele traz uma lista de direitos e garantias que são básicos para qualquer criança e adolescente. Por exemplo, direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária. Então, esses direitos eles são a base daquilo que cada um deles deve ter assegurado desde cedo. No fundo, é garantir que eles possam crescer com segurança, com respeito, oportunidades para se desenvolverem de uma forma saudável e feliz. Então, esses princípios são muito importantes. Por quê? Porque eles reforçam, por exemplo, para o ECA, criança e adolescente são prioridade e merecem todos os cuidados necessários para que possam ter uma vida digna, super digna. Afinal, eles são o futuro, como eu já disse, Agora vamos falar sobre proteção contra a exploração e o trabalho infantil, que é um dos pontos mais importantes do ECA. Mas o que é considerado trabalho infantil no Brasil, afinal? Olha, basicamente, o trabalho infantil é qualquer tipo de trabalho feito por criança e adolescente que não tenham idade mínima para aquela atividade que o quê? Que coloque em risco o desenvolvimento físico, mental, moral ou social deles. Olha, no Brasil a regra é bem clara. Crianças com menos de 14 anos não podem trabalhar. Só a partir dos 14 pode fazer uma atividade remunerada e mesmo assim
como jovem aprendiz, ou seja, num contexto ali de aprendizagem, com carga horária reduzida, porque agora, a partir dos 16 anos, o trabalho já é permitido, mas ainda assim com algumas restrições, como por exemplo, não trabalhar em atividades perigosas, insalubres. Agora, claro, existem algumas exceções, como é o caso do trabalho artístico e do estágio, por exemplo. No caso do trabalho artístico, tipo assim, atuar em novelas, em filmes, comerciais, é permitido, mas exige uma autorização judicial e uma série de cuidados para garantir que isso não atrapalhe o desenvolvimento e a educação da criança. Já no caso do estágio, que é uma atividade ali voltada ao aprendizado, só é permitida a partir dos 16 anos e também precisa seguir uma série de normas. Gente, essas regras existem para proteger crianças e adolescentes de qualquer tipo de exploração e para garantir que eles possam ali aproveitar a infância e a adolescência de uma forma ali que deve ser aproveitada, digamos assim. Como, Adriano? Estudando, brincando, aprendendo, sem responsabilidades ou pressões. Por quê? Porque isso pode afetar o seu desenvolvimento. Afinal, o tempo certo para trabalhar vai chegar para todo mundo, não tem jeito. Agora chegou a hora da gente falar sobre o SGD, Sistema de Garantia de Direitos do ECA, ou seja, a rede que ajuda a garantir que os direitos das crianças e adolescentes realmente sejam respeitados. E para isso, cada parte desse sistema ele tem um papel ali muito importante. Começando pelo Conselho Tutelar, por exemplo, que é um conselho que é tipo assim um guardião dos direitos das crianças e adolescentes aqui no Brasil. Ele é composto por conselhos eleitos pela comunidade, que tem a função de zelar por esses direitos e agir ali em situações de riscos ou violações, né? Como casos de negligência, de abuso, de exploração. Então eles trabalham em contato ali direto com as famílias e com outros órgãos, fazendo o quê, Adriano? Orientando, aconselhando e até mesmo aplicando medidas de proteção quando necessário. Depois, temos o Ministério Público e o Judiciário, que são fundamentais para que o ECA seja cumprido. Então, o Ministério Público ele atua fiscalizando e garantindo que as leis de proteção às crianças e adolescentes elas estejam sendo respeitadas. Já o Judiciário, ele entra ali em cena para quê? E quando? Principalmente quando precisa decidir em casos mais complexos, como perda de guarda, adoção, aplicação de medidas socioeducativas ali para adolescentes em conflito com a lei. E para completar, temos as redes de apoio, que são formadas por vários serviços públicos, por várias organizações sociais, e se inclui, por exemplo, escolas, hospitais, centros ali de assistência social, organizações da sociedade civil que trabalham juntos para oferecer o quê? Suporte, atendimento de qualidade. Essa rede, o que ela faz? Ela atua em conjunto para identificar e resolver problemas que possam colocar em risco ali os direitos desses jovens. Então, o sistema de garantia de direitos ele é como uma engrenagem que une diferentes partes, cada uma ali se juntando com a sua responsabilidade, mas todas, é lógico, focadas no mesmo objetivo. Que objetivos são esses, Adriano? Proteger e garantir o bem-estar de crianças e adolescentes. É um trabalho em equipe para que o ECA possa funcionar na prática e não fique só no papel. Agora vamos falar sobre medidas socioeducativas, que são as ações aplicadas aos adolescentes que acabaram ali cometendo algum ato infracional, ou seja, aqueles menores de 18 anos que praticam algo que, se fossem adultos, seria considerado crime. Essas medidas, gente, elas são um pouco diferentes das punições que a gente vê para adultos. Por quê? Porque ao invés de punir, o foco aqui não é punir, é educativo. A ideia é ajudar o adolescente a entender o erro, a refletir sobre o impacto das suas ações, a dar uma chance dele mudar de caminho, mudar de rota. Porque, afinal, a adolescência é uma fase de desenvolvimento, gente. Então, a prioridade é recuperar e não simplesmente punir. Então, as medidas socioeducativas, elas vão desde a advertência e obrigação ali de reparar o dano, como, por exemplo, devolver algo que pegou, ajudar a consertar algo que quebrou, por exemplo, até as mais sérias, inclusive, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, e naqueles casos mais graves, tem a internação em unidades especializadas. Então, por exemplo, a internação ela só é aplicada em casos muito extremos, quando o ato infracional
ele é tão grave, muito grave, quando o adolescente ali já passou por outras medidas e continua cometendo infrações. É importante a gente entender que essas medidas elas têm um caráter educativo e não punitivo, como eu já disse. A ideia é o quê? Apoiar esses jovens para que eles consigam retomar a vida de uma forma saudável. Então é muito mais sobre dar orientação, educação, dar uma segunda chance do que punir, porque o objetivo é que esses adolescentes eles possam mudar, construir um futuro diferente. Agora vamos falar de uma outra questão importante no ECA, que é o processo de adoção, que é o caminho para quem quer dar um lar ou uma nova família para uma criança ou adolescente que precisa disso. E o processo de adoção no Brasil ele é cheio de etapas e critérios, tudo para garantir que essa decisão ela seja realmente para o melhor interesse do adolescente e da criança. E o primeiro passo para quem quer adotar é se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. Isso vale para casais e pessoas solteiras maiores de 18 anos, desde que, muito importante isso aqui, tem uma diferença mínima aí de 16 anos em relação à criança ou adolescente que quer adotar. Aí vem um processo de preparação, com entrevistas, com avaliação psicológica, avaliação social. Para que isso? Para confirmar se a pessoa ou a família está pronta e tem condições de receber essa criança ou adolescente. Depois que os candidatos à adoção são aprovados, eles entram na fila. Mas não é só pegar e levar para casa, não é assim, gente. Existe um período de adaptação ali, onde a criança ou o adolescente ele passa ali um tempo convivendo com a nova família. Esse período é super importante, por quê? Porque permite ver como eles se adaptam. E se essa nova relação ela realmente vai funcionar para ambos os lados ali. Todas essas etapas e requisitos existem para quê? Para proteger o bem-estar da criança e do adolescente. Esse é o principal objetivo do ECA nesse processo, é garantir que a adoção seja um ato ali de amor, de compromisso, e que o novo lar ele ofereça ali segurança, afeto, estabilidade. Então a adoção ela é uma chance de recomeço. E o que mais importa é que seja uma escolha responsável, que coloque ali sempre em primeiro lugar o melhor interesse da criança e do adolescente. E para encerrar, vamos falar sobre a importância do ECA na nossa sociedade. Desde que ele foi criado, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe várias conquistas e mudou a forma ali como a gente enxerga e trata nossos jovens. Ele garantiu direitos básicos como acesso à saúde, à educação, à segurança, a uma vida livre de exploração, de violência, além de reforçar a ideia de que criança e adolescente devem ser prioridade absoluta. Com o ECA, políticas públicas voltadas para a infância e adolescência ganharam muito espaço e muita coisa que antes era deixada de lado ali começou a ser vista como essencial. Então, a gente pode dizer que o ECA ajudou, por exemplo, a reduzir o trabalho infantil, a fortalecer o sistema de adoção, a criar conselhos tutelares ali em todo o país, protegendo aqueles em situação de vulnerabilidade. Mas a gente sabe que para esses direitos serem cumpridos na prática, é fundamental continuar investindo em políticas públicas e em programas de proteção e apoio. Sem esse investimento, gente, as garantias do ECA ficariam ali só no papel. A gente precisa de escolas bem estruturadas, atendimento de saúde de qualidade, redes de assistência social e um sistema de justiça que funcione. Tudo isso depende de compromisso e de recursos. Por quê? Proteger crianças e adolescentes é garantir o futuro da nossa sociedade. Então o ECA, gente, é uma ferramenta poderosa, mas ele precisa de atenção. Ele precisa de investimentos constantes para continuar funcionando ali e protegendo as novas gerações. No fim das contas, cuidar das nossas crianças e adolescentes é cuidar do futuro de todos nós.